Deus nos ajude. Há perguntas. E logo após a leitura da Bíblia, vamos ter um hino com o irmão William e a irmã Ludmila. Eles são de Anápolis, são nossos também, né? São nossos. O William é irmão da irmã Noemi. Duas perguntas. Pastor, bom dia com Jesus. Gostaria que o senhor me explicasse a diferença entre murmuração e blasfêmia contra o Espírito Santo. Tem diferença nisto? Pela Bíblia, pela mensagem, eu não vejo diferença. Aliás, ontem o irmão Marquinho pregou para nós lá em Taguatinga, e ele citou esta escritura de Hebreus, capítulo 10, verso 28. Abra sua Bíblia para você ver. Hebreus 10, 28. Às vezes a gente ouve uma escritura, uma citação da mensagem, por 500 vezes. Mas às vezes, uma vez ela é vivificada para a gente. É vivificada. Essa escritura, eu ouço ela desde criança. Mas ontem é que ela foi realmente vivificada no meu coração, quando o irmão Marquinhos estava pregando. Hebreus 10, 28, e isto encaixa com a pergunta do irmão, murmuração e blasfêmia. Veja o que Paulo diz aqui aos Hebreus 10, 28. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Isso é blasfêmia ou não é? Eu te pergunto, é lei de Moisés? Ou isto é simplesmente uma força de expressão? É lei de Deus, que Moisés passara ao povo, quebrantando, transgredindo, murmurando, blasfemando. Eles morreram sem misericórdia no deserto. A terra abriu e engoliu a todos, só restando Josué e Caleb. Eles morreram sem misericórdia, por blasfemar. Gente, Moisés cuidava disso, desse ministério, com tanto denodo, com tanto carinho. E aquele povo preguiçoso, relaxado, abria a boca descaradamente, sem um pingo de temor contra Moisés. Quando Moisés trabalhava toda a íntegra da sua alma, tinha falhas, como humano tinha, mas como pastor do rebanho ele não tinha falha, na doutrina não. Tanto é que ele pregava, veja bem, isso me veio profundo ontem, ele pregava as leis de Deus, mas quando Deus, através de Paulo, veio referir as pregações, Paulo não disse, Deus através de Paulo não disse quebrantando alguém as leis de Deus, não, as leis de Moisés. Quer dizer, o que Moisés falava era uma autoridade divina, ao ponto de alguém transgredir, morria sem misericórdia. Era Deus em Moisés. Ali era a mesma coisa, dizer quebrantando alguém a lei de Deus ou quebrantando a lei de Moisés. Era a mesma coisa, a mesma afirmação. Isso deve cair temor no nosso coração em brincar com as coisas de Deus. A razão pela qual muitas vezes nós estamos aí sem estímulo, sem unção. O irmão Brana ficou 5 anos sem a unção, porque quebrantou a lei de Deus. Deus chamou ele para ir para o campo missionário, com os pentecostais, e ele ouviu a blasfêmia da sogra dele, dizendo que aquela gentalha, aquela gentinha lá, não tinha futuro. Blasfêmia. O irmão Brana ouviu a blasfêmia da sogra dele, e ficou por 5 anos sem misericórdia, sem a unção, sem presença de Deus. Pois com tanto desespero, gemido, jejum, Deus voltou a tratar com ele. Olha, gente, não é bom brincar com coisas de Deus. A gente brinca de bicicleta, a gente brinca de casinha, as crianças brincam, casinha,
bicicletinha, brinca de coisas, mas com as coisas de Deus deve ser encarado com muito respeito. O grande problema é porque era o homem Moisés. Não, é o homem Moisés. É o homem Moisés. Mas Moisés era a comissão de Deus para a hora. Deus respeitava o que Moisés falava ao ponto de dizer isso. Quebrantando alguém a lei de Moisés, a pregação de Moisés, os ensinos de Moisés, morre sem misericórdia. Que Deus nos dê essa consciência na alma, para pisar com mais temor nas coisas sagradas. Mombrana disse, às vezes nós pisamos com sapatos de cravos, onde anjos não pisam com sapatos de luva. E aí a razão, Paulo disse em Coríntios 11:34, de muito estar fraco, doente espiritual, sem unção, sem estímulo, enrolado com dívidas, enrolado na vida material, vida espiritual, por não ter temor de Deus, nas coisas de Deus. Falar tudo que vem na mente, falar. Olha, gente, vamos filtrar mais nossas palavras para proferi-las. Muito perigoso. Blasfêmia. Jesus disse em São Mateus 12, quem blasfemar contra o Espírito Santo, contra a palavra que é o Espírito Santo, não tem perdão. Aí cai numa apostasia, a pessoa cai numa apostasia é a ausência do Espírito Santo. Que Deus nos ajude por filtro na nossa língua. Mas vai muito de companhias. Você convive com pessoa linguaruda, você vai ficar com a língua grande também. Para que essa educação? Nós somos tão educados com o diabo nas pessoas, que temos vergonha de dizer, eu não ando mais contigo. O irmão Brana, andando com um rapaz incrédulo no carro dele, e o rapaz pegou e ligou o rádio do carro do irmão Brana em músicas imorais. O irmão Brana disse, desligue esse rádio, eu não ouço esse tipo de música. Aí chegou lá na roça, eles estavam indo para a roça, ouvindo os pássaros cantar, ele chamou, rapaz, vem cá, minha música é esta, dos animais, dos pássaros, das aves. Irmão Brana, ele era determinado. Nosso problema é que nós somos muito educadinhos com o diabo e mal educados com Deus. Qualquer coisa em relação a Deus, estamos difamando, blasfemando, isso é um pingo de temor. Com o diabo não, se eu falar aquilo ele vai ficar sentido comigo, se eu falar aquilo ele vai romper o companheirismo. Que rompa o companheirismo comigo. Eu quero andar com quem ama a Deus. Amós capítulo 3, verso 3. Não andarão dois juntos se não tiver de pleno acordo. Como é que você está andando com aquela mãe? É minha mãe. Jesus disse, minha mãe e meu pai são aqueles que creem naquilo que eu creio, que faz a vontade do meu pai que está no céu. Essa lambança, todo dia tem que ir na casa da mãe incrédula, do pai incrédulo, e chega lá, ouve blasfêmia e tanta coisa. Não, é minha mãe, aquele espírito do diabo te pega, você não viu isso ainda? Não, é irmão da mensagem, mas não tem temor de Deus. Irmão da mensagem é aqueles que têm reverência, se não tem, pode estar em processo, mas ainda não é não, viu? Não é. Ou nós somos definidos, ou então vamos ser laodiceanos, mornos. E crente morno, sabe o que a Bíblia diz em Apocalipse 3,17? Vomitar-te-ei da minha boca. É vomitado. Qual é a boca de Deus? É a palavra.
é vomitado da palavra. Enquanto nós não tiver determinação na nossa vida espiritual, nós não seremos abençoados. Por exemplo, veio outra pergunta aqui: determinação a obedecer à palavra. Veio outra pergunta aqui, ó, essa aqui é tremenda. Pastor, bom dia. O que o senhor acha sobre trabalhar no domingo? O que o irmão Brana fala sobre isso? Trabalhar no domingo. Essa aqui, aí eu lembrei das mensagens. São 3 mensagens que o irmão Brana toca nisso. Isso aqui é para crente, viu? Isso aqui não é para incrédulo, não. Isso aqui é para quem está buscando ir para o céu. O irmão Brana é o nosso irmão mais velho. Essa foto aqui não é para ser adorada, não. Essa foto aqui é para testemunho, por causa dessa coluna de fogo na cabeça dele. Você acha que Deus se dispôs a pousar na cabeça desse homem simplesmente para um espetáculo público? Isso aí aconteceu depois de anos e mais anos de companheirismo que este homem tinha com Deus. Ou você acha que o batismo do Espírito Santo cai sobre a gente assim no dia para a noite, a toque de botão? O batismo do Espírito Santo é assim, ó, toque de botão. Não, aqui não acende. Acende a luz e apaga para mim, por favor. O batismo do Espírito Santo é assim. Acende agora. Toque de botão. Não é assim não. Não é assim não. É de anos de convivência com a palavra, ouvindo a palavra, amando a palavra, convivendo com a palavra, que a palavra vai fundindo a natureza dela em nós, ao ponto de você e a palavra é Deus, você e Deus tornar um. Sabe o que o irmão Brana disse sobre essa coluna de fogo que fotografaram e saiu na cabeça dele? Ele fala isto na mensagem Deus não chama o homem a juízo sem antes advertir. Ele diz, isso aqui não é para mim não. Essa coluna de fogo que saiu na minha cabeça, isso aqui não é para mim não. Eu sei que ele está comigo bem desde quando eu era criança. Isso que não me engrandece, não me surpreende ver isso na foto, porque eu sei que ele está comigo desde criança. O irmão Brana descia na árvore, falava com ele nas árvores, nos arbustos, no redemoinho. 8 dias de nascido, isso aqui já foi fotografado no bercinho dele. Então ele disse que não é para mim, não me envaidece e nem me surpreende, que eu sei que isso está comigo. Não precisava, em outras palavras ele disse, não precisava de eu ter mais essa identificação do sobrenatural me acompanhando, porque isso eu sei desde criança. Ele disse, esse aí é para vocês crer mais nisto. Essa testificação é para testemunho, é para vocês acreditar mais que o sobrenatural está nesse ministério. Ele disse, isso é para vocês, não é para mim. Isso é para nos trazer temor reverencial. Então a pergunta foi, o que o irmão Brana fala sobre trabalhar no domingo? Tudo bem, é bom essa pergunta. Ao nascer do sol, escreva aí no seu papel em branco, para você ler para os seus filhos no culto doméstico. Escola dominical, você tem que trazer uma caneta, papel em branco, Bíblia, inário, todo culto, né? Todo culto, para você anotar e depois voltar para casa, relembrar nos cultos domésticos com a família. Isso é importante. Você não pode vir para a igreja sem Bíblia. Isso é não ter compromisso com o culto. Você vem assistir um culto, está errado. Você tem que vir participar do culto, ser integrante. Entre nisso para você ver que isso faz diferença na sua vida. Começa a ter esse hábito para você ver que vai fazer diferença em sua vida. Ah não, o culto não está fazendo diferença. Não está fazendo porque você não vem para participar, você vem para ser um mero espectador. Começa a entrar na coisa para você ver que vai fazer diferença.
Então anote aí, ao nascer do sol, 63, perguntas e respostas número 3, parágrafos 124 e 126, perguntas e resposta número 2, 255, notou? Então vamos lá, deixa eu ler. Ao nascer do sol, o profeta baseia sobre o primeiro dia da semana. A semana tem 7 dias, de domingo começa o primeiro, segundo, terceiro, quarto, sabe? Então, primeiro domingo, isto lá em Levíticos 23, 11, ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos no 7º dia? Não, ao seguinte dia do sábado, o molho era movido. Qual é o seguinte dia do sábado? É o domingo, que chamamos primeiro dia da semana. O moverá o sacerdote. O molho é a palavra sendo movida. Cada primeiro domingo você deixa tudo para vir à casa de Deus. Aí ele disse: se havia algum rito santo, esse devia ser celebrado no sábado, o qual era o 7º dia da semana, o dia de repouso. Porém, tem notado o que diz aqui com relação a esta celebração, o mover do molho? Diz que o molho fala de Cristo, o molho, a ressurreição. Diz que o molho, qual é a primícia da semente que foi semeada, Jesus é o primeiro, a primícia, devia ser movido no primeiro dia da semana. Por isso que Jesus ressuscitou no primeiro dia, não podia ser no sábado, porque o Velho Testamento era sombra, a coisa era o primeiro dia, era o domingo. Ele não ressuscitou, até nisso ele cumpriu a Bíblia. Quando a semente germinava e se madurava, então se cortava este molho e se levava ao sacerdote. Este a levava e o movia ante ao Senhor, para a sua aceitação, mostrando que você era aceito, seu trabalho, sua lavoura. Você vinha com seu molho e o sacerdote devia movê-lo ante o Senhor, não no sábado, o 7º dia, mas no dia após o 7º, primeiro dia da semana, o qual nós chamamos domingo. Esse nome, domingo, é romano, e eles o chamavam assim, porque era o dia dedicado à adoração do Deus Sol, Roma. Mas como tem mudado, já não é um dia para adorar ao Deus Sol, mas um dia para adorarmos ao Filho de Deus, domingo. O dia quando o grão de trigo, a primícia de Deus, que se levantou dentre os mortos, deve ser movido sobre a congregação. Um culto é o mover de Deus. Um culto é o mover de Deus. Por isso, quando você chega, vem para o altar orar, porque Deus moverá naquele culto, da maneira dele, mostrando que nós somos sua semente. E este é a primeira semente que ressuscita dentre os que dormiram, movido no domingo, o primeiro dia da semana. Ele ascendeu, movendo a mão, e se despediu, ascendeu ao alto na presença do povo. Este é o nascer do sol, molho movido do primeiro dia da semana. Ele fala sobre também trabalhar no domingo. Perguntas e respostas, número 3, 124 e 126. 124 ele diz: eu creio que é um pecado pescar, caçar, trabalhar no domingo, quando você pode ir à igreja. Estão comprando lote, chácara na beira do lago. E isso está viciando, irmãos indo para lá no domingo. E isso vai fazer de vocês um montão de carnais. Isso é assim, diz o irmão Brana, a palavra, a Bíblia, a mensagem. Um feriado que não tem culto, tudo bem.
Mas o domingo, quem está falando é o profeta, é a boca de Deus, como lemos em Hebreus, quebrantando alguém, a lei de Moisés. Se fosse hoje, diríamos, quebrantando alguém, a lei de William Branham, que é a mesma palavra de Deus. Será morto sem misericórdia. Gente, a nossa bênção está em como encaramos a Deus, viu? O pastor é obrigação dele ensinar. Se você não quer levar a sério, pelo menos você não vai dizer que ninguém nunca te falou isto. Que Deus nos ajude, viu? 124. Eu creio que é um pecado pescar, caçar e trabalhar no domingo, quando você pode ir à igreja, trabalhar sua alma. Se torna um costume, um vício, pois não está nem aí. Você já sabe, domingo marca viagem, marca trabalho. O Espírito Santo está preocupado com esse comportamento nosso, gente. Tenha temor de Deus. Agora, eu creio que você está transgredindo as leis de Deus. Veja, o profeta, perguntas e respostas, número 3, 124. Existe um mandamento para tal coisa? Sim, Senhor. Ele mesmo faz a pergunta: existe um mandamento para tal coisa? Ele responde: sim, Senhor. No Velho Testamento é onde lemos Levíticos 23, 11. Sim, Senhor. Agora no Velho Testamento nós tivemos um tipo do dia do sábado, isto era tudo, e Jesus não veio para você para guardar os sábados. O antigo dia de sábado era o sábado, o qual era o fim da semana. Domingo é o 8º dia, ou o primeiro dia da semana, no qual Jesus ressuscitou. Jesus não tem nada com sábado, porque ele é o descanso. A palavra sábado quer dizer descanso. Ele tem a ver com o domingo, primeiro dia. Ele não tratou com seu povo no sábado, ele tratou no domingo, primeiro dia. Velho Testamento, sim, Deus tratava no sábado, mas o Novo Testamento ele trata no domingo, primeiro dia. Vocês estão entendendo? Primeiro dia da semana, no qual Jesus ressuscitou. 126. Eu creio quanto ao trabalhar. Eu creio que se o boi está no buraco, ou algo que tem que ser feito no domingo, você vá em frente e o faça, se é algo que você nada pode fazer. Isso deve que ser daquela maneira. Mas se você simplesmente o faz e espera até o domingo para fazê-lo, ou simplesmente o faz por nada, você está errado, vem? Não devemos fazer aquilo, nós devemos respeitar o dia santo. Primeiro dia é o dia santo de Deus. Aí ele disse: se o boi cai no buraco, mas aí vem a pergunta: todo domingo o boi do irmão está caindo no buraco. Cadê o irmão? Teve que fazer algo. Cadê a irmã? Teve que fazer algo. Semana todinha podia resolver aquilo, mas deixa para resolver no domingo. Ele diz: você está desrespeitando a Deus. Esse você é a sua alma, viu? É a sua alma. Agora, perguntas e respostas número 2, 255. O profeta diz: agora muitas vezes falo da crença calvinista. Agora não creias que isto te solte para fazer tudo o que queiras. Sabe o que é um dos pontos da crença calvinista? É crer, é usar a graça como um cavalo de batalha. Uma vez na graça, para sempre na graça. Uma vez salvo, para sempre salvo. É uma das teses fortes da crença calvinista. O irmão Branham disse: isso está bem, está certo, uma vez salvo, para sempre salvo, porque Deus não te salva hoje para te perder amanhã. Mas isso tem um centro. Isso tem um centro. Isso tem limites.
Isso tem uma ordenação. Não é uma vez salvo, posso pintar e bordar, que continuo salvo. Não é bem assim não. Esaú, leia lá Hebreus 12, Esaú nem com lágrimas conseguiu reconstituir a primogenitura que ele brincou e passou para Jacó, trocou um prato de lentilha. Jacó amava Esaú, era dele, porém não valorizava. A salvação é nossa. Será que eu estou valorizando a minha salvação? A minha primogenitura? É o caso do calvinista. Ele diz: nós cremos na crença calvinista. Uma vez na graça, para sempre na graça. Uma vez salvo, para sempre salvo. Tudo bem. Mas ele disse: agora não creis que isso te soltes para fazer tudo o que queiras. Aí aquele irmão, na pergunta e resposta número de mensagem, Hebreus capítulo 5 e 6, segunda parte, aquele irmão perguntou ao profeta: irmão Brana, depois que eu me torno um cristão cheio do Espírito Santo, eu posso fazer tudo o que eu desejar? O irmão Brana diz: positivo. Por quê? Porque você estando cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo só te dirigirá a fazer o que é correto. O Espírito Santo não te dirigirá a trabalhar no domingo. Você diz: mas eu sou empregado, meu patrão me manda trabalhar. Aí é outra coisa. Você não trabalha voluntariamente, você trabalha obrigatório, mas seu coração está aqui. Agora o profeta está falando de voluntariedade. Ele disse: não queiras desenfrear essa coisa do calvinismo. Isso é muito perigoso. Abusar, pôr tudo na conta da graça. Não, a graça me perdoa, a graça me salva. Você cruza a linha da graça e cai numa desgraça. Razão de crente enxavido, sem temor, igreja cantando, ele está quietinho, não tem estímulo para louvar. Um hino tão lindo que o conjunto cantou agora de manhã, a igreja cantou a meu pedido, e muitos não têm estímulo para cantar. Sai a letra. Você aprende na televisão cantar um rock dentro de um segundo, e o hino não faz força de vontade. Não ensina os meninos a cantar. Gente, isso vai pesar nas suas costas. No amanhã você vai ver seu filho um homossexual, porque lá na escola eles aprendem isso, que o amor livre é normal. Aí você vai xingar: oh, destino ruim não. Você não plantou a semente da palavra nele quando deveria, não trouxe as escolas dominicais, e aí ele ficou vulnerável, ela ficou vulnerável a espíritos. Gente, ser pai é um ministério, gente. Eu nunca vou cansar de falar isto. Ser mãe é um grande ministério. Não empurra com a barriga, não. Eu vejo esses papaizinhos novinhos empurrando com a barriga. Sabe o que é empurrar com a barriga? Quando o filho está chorando, pega lá o celular. Você tem celular aí? Não. Pega o celular e já põe uma musiquinha aquelas coisas lá de Disneylândia, para acalmar o menininho. Acalmar a menininha. Aí eles param de chorar na hora, porque vê que as coisas de Disneylândia lá. É igual uma mamadeira de chupeta com açúcar, né? No tempo do irmão Brando não tinha isso, era chupeta com açúcar, para acalmar a criança. Agora é a Disneylândia, põe lá no celular, a criança fica vendo que nem pisca. Isso é empurrar a vida com a barriga. No amanhã eles vão precisar de Deus. E essa Disneylândia não tem Deus, não. Isso tem. Você sabe quem que criou a Disneylândia? É um homossexual. Lá em cima da Disneylândia, até pouco tempo, tinha um órgão genital de um homem. E você levando seus filhos a isso? O que você espera deles no amanhã? Olha, vocês querem me odiar, me odeiem, mas eu tenho que vos ensinar a verdade. Eu tenho que vos ensinar a verdade. Esse é meu dever para com Deus. É hora de temor, gente.
É hora de temor de Deus. Vamos deixar de brincar com Deus. Nós estamos brincando demais e a hora está bem tarde. Veja o cenário do mundo aí, viu? Veja o cenário do mundo como está. Então ele está dizendo ter cuidado com o calvinismo. É uma verdade? É, mas relaxadamente se torna um perigo. Uma vez na graça, para sempre na graça. Então pode pecar que joga na conta da graça. É bem assim não. Ele diz, não creias que isto te soltes a fazer tudo o que queiras. Essa tese do calvinismo, uma vez na graça, para sempre na graça. Outro dia, um indivíduo, o profeta disse para um senhor que não era cristão. O Branham disse para ele, eu fui à igreja. Ele disse, eu fui caçar. Me chegou a esposa do homem e ela vinha da lavanderia no domingo. E eu disse, por que você não foste à igreja? Ela disse, eu estava lavando minhas roupas. Eu disse, não devias fazer isso no domingo. Ela disse, bom, não sou uma velha legalista. Eles chamam isso de legalismo. Como o irmão Marquinhos falou ontem lá na pregação, que eles chamam, a mulher não pode cortar o cabelo. Ele diz que isso é modos e costumes da igreja de Corinto. Aí eles dizem, você pode ver que Paulo só falou lá em Corinto. Ele não falou nas outras igrejas. Gente, leia, porque você não lê a Bíblia, por isso que sai com essas teses. Leia, eu não lembro a carta que ele disse, ele recomendou, que ele escrevia as cartas para as igrejas, e tem uma das cartas lá, irmão Marquinhos, se lembrar, me fala, que ele disse, leia essas cartas aos irmãos lá de Laodiceia, da Galácia, e as outras congregações. A maioria das cartas de Paulo ele escreveu lá na cidade de Corinto. Ontem mesmo eu estava lendo a biografia de Paulo e o escritor citou isso. A maioria das cartas de Paulo ele escreveu lá na cidade de Corinto, na cidade onde ele morava, residia temporariamente. Mas eles, os incrédulos, para apoiar seus modos e costumes mundanos, pega isso e diz, isso era modos e costumes da igreja de Corinto. Você pode ver que Paulo não falou isso nas outras igrejas, não falou, mas ele mandou ler essas cartas nas outras igrejas também. O Paulo foi só pastor da igreja de Corinto? O irmão Branham foi pastor só de Jeffersonville? Então a irmã disse, eu não vou à igreja porque eu não sou uma velha legalista como você, em outras palavras. Eu disse, o irmão Branham virou para ela e disse, porém eu cria que você eras uma cristã. Ela disse, eu não sou uma legalista como você, Billy. Ele disse, eu pensava que você era uma cristã. Eu vou lavar minhas roupas no domingo. Não sou legalista como você. Ele disse, eu pensava que você era uma cristã. Para respeitar ter esse dia em adoração a Deus. Gente, vamos pôr os pingos nos is para nós voltar a ser mais abençoado. Estamos lendo na sexta-feira uma tremenda mensagem que o irmão Branham pregou chamada conferência. E aí nesta mensagem ele diz, nesses grandes países, essas grandes potências, países, nações, empresas, quando a coisa está dando errado, eles chamam para uma conferência para pôr os pingos nos is, para a coisa voltar a funcionar direito. Ele disse, é tempo da igreja chamar a uma conferência com Deus, para a coisa voltar a funcionar direito. Deus tenha misericórdia de nós. Aí no parágrafo 260 também da perguntas e respostas, ele diz aqui, mas vejam, muitas noites eu ia a este rio até às 11 horas do sábado. Quando chegava às 11 horas é 23 horas, né? Ele cita às vezes trocado. Eu tirava a isca da água
o anzol da água e dizia: o que Deus não me deu até agora, não é no domingo que Ele vai me dar. Aí ela disse: eu não sou um legalista como o Billy. Ele disse: eu pensava que a senhora era uma cristã, irmã. Vamos, eu creio que ficou respondido, não ficou? Sim ou não? Amém? Amém. Nós vamos ler a Bíblia. Irmão William, fica ali com a irmã Ludmila para cantar o seu hino. É Gênesis 2, para nós continuar o estudo de perguntas e respostas. Sobre Gênesis, esta mensagem é linda. É a mensagem, nós lemos ela bem suave. É Gênesis capítulo 2, verso 18. Gênesis 2, verso 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Senhor, tudo que o Senhor fez foi a maneira mais correta que o Senhor achou para fazer. Não é o Senhor que tem que se adequar a nós, é nós que temos que nos adequar ao Senhor. Ajuda-nos a sermos humildes para aceitar a maneira de Deus, renunciar à nossa maneira e aceitar a maneira de Deus. Com o perdão de nossos pecados pedimos humildemente, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, só lembrando, o irmão Brana não permitia a irmã Meda nem varrer a casa no domingo. Ele não permitia a irmã Meda nem varrer a casa no domingo. Que Deus nos dê esse temor. Por isso que o irmão Brana pôde ter o sobrenatural visível fotografado na cabeça dele. É o que eu acabei de dizer. Estas coisas sobrenaturais não se adquire a toque de botão. Isso se adquire através de um longo companheirismo com Deus. Ele se torna tão visível, tão notório em você, com você, ao ponto até das pessoas verem. Eu estou lendo com a minha esposa a Bíblia de novo, já eu creio que é a sexta ou a sétima vez. Todo culto doméstico, todo dia a gente tem um capítulo. Eu creio que foi Êxodo, nós estamos em Êxodo. Deixa eu ver aqui para ficar mais seguro, acho que é Êxodo 34, achei tremendo esse aqui, depois você lê em casa. É 34, verso 29 ao 35. Após Moisés passar 40 dias no monte, na presença de Deus, quando ele desceu, seu rosto brilhava tanto com a glória de Deus, que ele teve que pôr um véu, um pano, porque o povo não aguentava olhar para o rosto dele, porque a presença de Deus era notória. Assim foi o irmão Brana. A coluna de fogo ficou notória. Ele disse: desde criança eu sei que isso me acompanha, mas agora Deus fez questão de se tornar notório. Para Moisés, Deus fez questão de ficar notório, o povo vê a glória, o brilho de Deus nele. Mas isto aconteceu depois de um longo convívio de Moisés com Deus. Depois de um longo convívio do irmão Brana com Deus, depois de um longo convívio meu, seu, nosso com Deus, é que coisas sobrenaturais são fluídas em nossas vidas. Deus tenha misericórdia de nós e nos dê mais temor reverencial. Vamos ouvir esse lindo hino. Que hino, como é que chama o hino, irmão William? Hã? Divino Amor, é autoria de sua? Adriano, eu gosto das composições, são espirituais. Cante, irmãos, cante. Bem-vindo, viu? Bem-vindos, Deus abençoe. Vocês demoram a vir ver sua irmã, tem que vir mais. Sua irmã, tadinha, tão maravilhosa, ela nos ajuda tanto aqui, magrinha, tanto nos ajudar. Vocês demoram a vir ver ela, tem que ter mais amor para cantar para nós. Aquele quarteto, tem que trazer eles também. Vamos cantar. Desculpa, é brincadeira, mas é uma brincadeira, amiga. Cante.
amor que um dia veio minha vida transformar. Quando perdido eu não tinha nenhum valor, alma presa no vil pecado, mergulhada na escuridão, mas Jesus Cristo me mostrou o seu perdão. Divino amor que um dia veio minha vida transformar. Quando perdido eu não tinha nenhum valor, alma presa no vil pecado, mergulhada na escuridão, mas Jesus Cristo me mostrou o seu perdão. Hoje liberto, minha alma não chora mais, e também dos tristes ais nunca mais eu lembrarei. Felicidade só em Jesus a gente tem, nesta vida aqui na terra e na outra no além. Infelizmente nem todos querem a salvação do nosso Deus, são perdoados e não aceitam este perdão. Sou grato a Deus, pois pude ver a graça infinda do meu Jesus, quando por mim Ele morreu em uma cruz. Hoje liberto, minha alma não chora mais, e também dos tristes ais nunca mais eu lembrarei. Felicidade só em Jesus a gente tem, nesta vida aqui na terra e na outra no além. Hoje liberto, minha alma não chora mais, e também dos tristes ais nunca mais eu lembrarei. Felicidade só em Jesus a gente tem, nesta vida aqui na terra e na outra no além. Nesta vida aqui na terra e na outra no além. Amém, parabéns, irmão. Deus te abençoe, bonito. Você viu que aqui nós temos um instrumentinho diferente? Acho que lá vocês não têm esse instrumentinho. Faz assim, pim, é instrumentinho, bonito, enfeita a música. É o esquife, né? O pregador lá da roça, que entendia a Bíblia do jeitão dele, dizia assim: vocês sabiam que Jesus era músico? E a música dele era tão ungida que quando ele tocava, a pessoa defunta ressuscitava na hora. Sabe qual era o instrumento que ele usava? Chamava esquife. Esquife. Veja lá, quando ele tocou esquife diante do defunto do defunto filho da viúva de Jairo, ele tocou, a Bíblia diz, ele tocou o esquifezinho dele, o menino ressuscitou na hora. Ele tinha esposa, é o pregador lá, isso é para descontrair, para não ler a mensagem. Ele tinha esposa, a esposa dele chamava Tunica. Quando ele morreu, ela era bonita demais, porque quando ele morreu, o povo queria dividir a tunica com um, com o outro. O pregador lá da roça, né?
mas era a maneira de entender as coisas de forma errada, não é? Não tem nada disso não. Vamos à mensagem que estamos em apreço, perguntas e respostas sobre Gênesis. Agora é o parágrafo 105. 105. Perguntar ao profeta, a mensagem, o título dela é Perguntas e Respostas. Então, existem muitas perguntas que nós estamos lendo. Nós estamos no parágrafo 105 hoje. E a pergunta em apreço agora é esta. Resumidamente é esta. Quem foi a mulher de Caim? Onde Caim conseguiu sua esposa? Parágrafo 105, o profeta respondendo disse: agora aí está uma pergunta terrível e embaraçosa. Quem foi a mulher de Caim? Agora ouça muito atentamente. Agora, você tem visto pessoas colocarem no jornal, veja, as pessoas curiosas, sempre quer bisbilhotar as coisas sem revelação e cria interpretação. Coloca no jornal dizendo onde Caim conseguiu sua esposa. Eu costumava dizer isto, e eu nunca ensinei que havia um inferno queimando. Mombrana, eu gosto tanto do profeta, porque ele era muito central na sua fé e nos seus ensinos. Ele nunca falava nada sem que tivesse certeza que aquilo era a Bíblia. Isso me dá uma segurança tão grande, amados irmãos, para crer neste homem. Eles dizem, eles creem no homem. Como que você vai crer em Deus sem não crer nos seus enviados? Não é? Esse homem é nosso pastor da era. Nosso pastor chama-se William Marion Branham. Moisés era o pastor de Israel para a sua era. William Branham é o pastor até do presidente aquele feioso lá dos Estados Unidos. Aquele outro feioso lá da Coreia do Norte. William Branham é pastor dele. Elias era pastor até de Jezabel. Se ela quisesse ouvir a voz de Deus, tinha que procurar Elias. William Branham é pastor da Casa Branca, da Casa Rosada, da Casa Vermelha, lá do Kremlin, né? Da Rússia. Hein? O senhor está falando demais aí. Veja aqui, o que me chama a atenção, cada dia que eu leio as mensagens do irmão Branham, me faz amar mais ele, ao ver a centralidade dele. Ele diz assim, eu costumava dizer isto, eu nunca ensinei que havia um inferno queimando, isto por cerca de 4 anos depois da minha conversão. Ele já tinha consciência de ensinar somente aquilo que era verdade. 4 anos após a conversão dele, ele já tinha essa consciência boa de falar somente o que a Bíblia dizia. Ele disse, eu tinha que ver aquilo nas Escrituras. Se eu não sei, eu não digo nada acerca daquilo, vem? Por exemplo, desde criança eu ouvi dos meus pais, menino, tem um fogão do inferno queimando lá, se você desobedecer, você vai para o fogão do inferno, está queimando lá. Isso é uma mentira. Não existe fogão do inferno hoje queimando, em lugar nenhum. A Bíblia disse, veja o irmão Branham dizer, eu nunca criei nisso, nós acabamos de ler. O fogo do inferno, a Bíblia, Apocalipse 20, versos 14 e 15, vai ser instalado no final do milênio, que é o lago de fogo criado para o diabo e seus seguidores. Aí sim, estará instalado, fumegando, e no julgamento do trono branco, os que não foram ovelha, for do lado dos bodes, vai ser lançado com o diabo, com a morte, com o pecado, tudo lá no lagão, no fogão. Mas enquanto não chegar o final do milênio, não tem lago de fogo instalado ainda não. A minha mãe falava isso, é coisa de superstição de católico, né? E às vezes nós crentes carregamos essas ideias de católico e dizemos, mas um lago de fogo haverá. Ainda não há, não foi instalado. Eu acho lindo, irmão Branham, que essas coisinhas ele punha atenção e fala para a gente. E ao ler isso, a gente sente
tão bem, tão seguro. Viu, irmão, ao lado do Monsanto? É bom ver vocês. É a primeira vez que vocês vêm? Venha mais. Aqui é um lugar onde se ensina a Bíblia, a palavra de Deus. Tão bom ver vocês, viu? Monsanto veio da Alemanha e gostou tanto que até hoje nunca mais voltou. Mas veja aqui, ó, o profeta dizendo: sob o lago de fogo queimando. Isso por cerca de 4 anos depois da minha conversão, eu tinha que ver aquilo nas Escrituras para falar. Se eu não sei, eu não digo nada acerca daquilo. Não vou caçar invenção, não. Eles dizem caçar chifre na cabeça de égua. Não tem não, hein? Aí ele disse no 106, mas agora, onde Caim conseguiu sua esposa? Agora essa é a análise desta pergunta. Fora do Éden, Caim vai à esposa para a criação do homem, e mulheres para sua esposa, vem? Agora um dos primeiros. Aí ele, às vezes ele está pregando, ele muda de assunto, ele diz, esta senhora Dark, ela estava sentada ali, como a gente, às vezes está falando uma coisa, já entra, vê uma pessoa, sai do assunto. Esta senhora Dark, todos vocês ouviram acerca da sua cura outra noite, como Deus a abençoou e tudo quanto ela estava deitada. Quando ela estava deitada, morrendo, eles vieram e me buscaram às 2 horas da manhã. Veja, o pastor tem que estar preparado de dia e de noite para ajudar o povo. Eles vieram, a família veio em minha casa, me buscou às 2 horas da manhã. Se buscou porque cria. Porque às vezes tem preguiça de buscar, liga e coisa, né? Eles buscaram, se buscou porque acreditava que se o irmão Brana fosse, e realmente ela foi curada, deitada para morrer, foi curada, não é? Aí no 108 ele disse, assim agora é como eu venho. Seu filho Jorge, o garoto, era um médium, Ed também. Eles estavam em uma loja, e eu ouvi uma discussão lá atrás, onde Caim tomou sua esposa. Bem, aquele que tinha a palavra, parecia ter um argumento melhor. Ele disse, eu lhe digo onde Caim tomou sua esposa. Disse, Caim subiu e se casou com uma grande macaca. E disse, daquela macaca nasceu a raça de cor. Disse, você nota que a cabeça ele falou e buscou argumentos. Sempre doutrina errada, as pessoas equalizam com argumentos. Sabe o que é a macaca? E a macaca nasceu de cor? Que você nota que a cabeça da pessoa de cor é pontuda daquela maneira, da cabeça do macaco, como é o macaco na cabeça. Agora a pontuda do irmão João é redonda, acabou a pontuda. 109, o profeta ouvindo aquilo, vou discutir lá no bar, sobre quem foi a mulher de Caim, com quem Caim casou, uma tese de um, irmão Brando disse, essa tese parece que sobressaiu das outras. Caim casou com a macaca. Esses dias eu ouvi um deputado federal discursando lá na Assembleia, dizendo, quando nós vivíamos de galho em galho das árvores, hoje nós saímos dos galhos e tornamos humanos. Eu disse, meu Deus, um homem que se desculpa, uma autoridade falar uma besteira dessa. Irmão Brando ouviu essa discussão lá no bar, e aí no parágrafo 109 ele diz, bem, eu fiquei de pé lá, e eu só tinha cerca de 2 meses no Evangelho, 2 meses de crente. Por isso que eu digo, irmão, não entre na coisa para ficar brincando, entre para ser crente mesmo. Entre para ser crente. Eu estou vendo o irmão lá atrás, genro da irmã, que veio lá do Piauí, irmão de barba. Esqueci seu nome, batizou domingo atrasado. Irmão precioso, estou gostando. O irmão vem quarta, sexta, nos cultos, é bonito. Levante a mão aí. Os filmadores, meu irmão Samuel apresenta as pessoas e meus filmadores não filmam. Ou lá na mesa eles não mandam, eu tenho que estar mandando meu diácono.
Mas o irmão lá saiu na câmera. Genro da irmã Luzinete. Eu digo, irmão, esqueci seu nome. Como é que o irmão chama? Leonardo. Entre pra valer, irmão Leonardo. Irmão Brana tinha aqui 2 meses de crente no Evangelho. E ouvindo aquelas tonterias sobre quem era a mulher de Caim, lá no bar. Eu disse, eu não quero discordar de vocês, homens. Ele era muito educado. O batismo do Espírito Santo nos faz pessoas educadas. Eu não quero discordar de vocês, homens, porque eu não sou um estudante. Eu fui salvo recentemente, novo convertido. Mas eu disse, se fosse assim, mulher de Caim veio de macaca, era uma macaca, então as pessoas da raça de cor teriam deixado de existir quando a destruição antediluviana, quando o mundo foi destruído com água, pois Noé e sua família eram os únicos que estavam na arca. Aquela era a única que estava na arca, a única família. A raça de cor teria desaparecido então no dilúvio, de lá para cá. Eu disse, se fosse assim, eu disse, não, Senhor, a raça de cor nunca veio de lá, dos macacos. Não, Senhor, a raça de cor saiu da mesma árvore da qual viemos, dos lombos de Adão, do ventre de Eva. Aliás, a palavra Eva quer dizer mãe de todos os seres humanos. Macaco não passou pelo ventre de Eva. E cada ser humano a mesma. Não há nenhuma diferença exatamente. Os humanos, você diz, os nativos, eles não são humanos. Não são? Só porque eles comem carne humana, tem os nativos que são carnívoros, são canibais. Mas eles são tanto humanos como você é. É porque eles acostumaram naquele ambiente, aquela maneira. Mas traga o menininho deles para cá, no nosso meio. Pouco tempo ele vai aprender a falar nosso idioma, português. Vai aprender a comer nossa alimentação. E eu pergunto, traga um filhotinho de macaco para cá, tira do mato, traga para cá. Vê se ele vai aprender a falar. Ele presta uma atenção, mas não fala de jeito nenhum. Ele não é humano. Está vendo a diferença? Nós somos todos simplesmente, um pode ser amarelo, o outro moreno, o outro preto, e o outro branco, e o outro pálido, e o outro vermelho, e simplesmente dessa maneira. Mas vocês são todos da mesma árvore, da mesma massa. É simplesmente a parte física ali que faz diferença. Amarelo, vermelho, moreno, de cor. Vocês são seres humanos exatamente o mesmo, criados aqui por Deus. E agora notem o 110. E agora notem aqui, há não muito tempo atrás, de pé aqui, alguns doutores de Louisville, eu estava falando sobre a África, como aquelas pobres pessoas do tipo canibal, os nativos, né? Especialmente como eles tiveram uma mulher lá que tomou um bebezinho, e eles encontraram um bebezinho e ela havia batido nele daquela maneira, e o amarrado em um arbusto e o deixado apodrecer por alguns poucos dias, vocês sabem, até que ele se tornou contaminado antes que eles o comessem. Canibais, comia carne humana, amarrava a pessoa, deixava apodrecer. Ele dizia, sabe para quê? Para maciar a carne fica macia, podre, bichada. Ele dizia, é para maciar. Um animal, eles não comem o animal na hora, deixa lá apodrecer. Quando apodrece, eles dizem, é para maciar. Canibais são assim. Vocês sabem, qualquer coisa desta maneira, eles o deixam apodrecer um pouquinho, se torna macio para eles. Aí não, meu irmão. 111. O profeta disse, não pense que aquilo é muito sobre os canibais. Na Inglaterra, eles fazem a mesma coisa. Eles matam fazões e os penduram nas árvores até que todas as penas caiam deles, e então eles os comem.
Essa é a raça mãe do povo anglo-saxão na Inglaterra, correto? Eu acho que não. Você não tem que ir à Inglaterra, simplesmente não precisa ir lá, nem na África, nem na Inglaterra. Desça aqui nos Estados do Sul, está pregando nos Estados Unidos, você encontra a mesma coisa, certamente. O homem poderia comer qualquer coisa, um caracol ou um cascavel, pode comer qualquer outra coisa, sim, vem? Sim, 112. Agora notem, deixe-me lhes dizer, mas aqui está o que aconteceu. Oh, palavra profética é tão bom. Aqui está a verdade do assunto. Aqui está o que aconteceu. A cor, a raça de cor não tem nada a ver com isto. Caim, agora, eu quero que vocês observem. Eles disseram que ele foi à terra de Nod. Isso é a história que diz. E a história é verídica, não foi um conto. Ele foi à terra de Nod. Agora, Caim estava no Éden. E o Éden, o jardim do Éden, ficava ao leste do Éden, correto? O jardim onde morava Adão e Eva, os meninos Caim e Abel, ficava no leste do Éden, jardim do Éden. O Éden é constatado que é o Éden é onde está o Iraque hoje, parte ali. Tanto é que a cidade de Jerusalém será levantada, o monte de Sião será levantado ali. Israel, aquela região ali. O jardim do Éden estava ao leste do Éden, no Éden, o lado do Éden. E os querubins estavam posicionados, e a árvore da vida estava no portão leste do jardim. E lá é onde eu penso que Caim e Abel fizeram o seu sacrifício, fora dos portões do Éden. E lá é onde o querubim com a espada flamejante não os deixava entrar mais, ao leste do portão. 114. Vocês notaram? Jesus virá do leste. Veja, coisinhas que às vezes nós... Irmão Brana tinha um púlpito onde as pessoas vinham, ajoelhavam. As pessoas ajoelhavam virado para o leste. A civilização começou no leste, viajando para o oeste, até que ela gira ao redor e se encontra novamente. Nós estamos no hemisfério oeste. Aquele é o leste. O leste é a civilização mais antiga. A China é a civilização mais antiga conhecida pelos historiadores no mundo hoje. O leste. 115. Como nós poderíamos prolongar nessas perguntas por horas, mas simplesmente não faríamos as outras. Mas notem, aqui está. Quantos gostariam de saber o que nós cremos de Caim? De onde e quem era a esposa de Caim? Vamos ver, correto? Eu lhe direi o que Caim fez. E é a única resposta sensata que você pode supor. Qual é a resposta, irmão Brana? Caim se casou com a sua própria irmã. Você sabia que Abraão casou com a sua própria irmã? Sara era irmã de Abraão, filha do mesmo pai, mas não da mesma mãe, ou vice-versa. Naquele tempo se casava parente com parente, apontando um tipo espiritual hoje. Hoje se casa espiritualmente irmão com irmã, não se casa julgo desigual. Lá era físico, irmão com irmã, físico. Hoje é irmão com irmã espiritual. Velho Testamento é o negativo, o Novo Testamento é o positivo. Deus ali estava fazendo a sua história. Caim se casou com a sua própria irmã. Ele teve de se casar, teria outra? Pois só existia uma fêmea na terra. Então, a Bíblia só dá o registro de 3 seres sendo nascidos. Cão, 100, ou melhor, não. Eu imploro o seu perdão. Caim, foi Caim, Abel e 7. Mas se não havia nenhuma,
A Bíblia raramente registra o nascimento de uma garota no Velho Testamento. Pouco se registrava nome de mulher no Velho Testamento, mas existia. A Bíblia diz que Adão teve Abel, teve Caim, teve Sete. Será que ele não teve nenhuma filha mulher? Será que era igual eu, só tenho filho homem? Minha esposa não me deu nenhuma mulherzinha? Né? Não, ele tinha os dois sexos, eles tinham, porque ali era começo, era gene. A gene tinha que ter a feminino e masculino, porque senão não teria. É igual eles estão querendo hoje, que o príncipe Diógenes, lá da Inglaterra, aquele menino, seja homossexual. Um padre, gente, um padre. Rezando, saiu no jornal isso, manchete. Rezando para o pequeno Diógenes ser homossexual. E aí os príncipes, os pais dele, família real, protestando, dizendo como que a família real pode prosseguir sua origem. O menino sendo homossexual não vai reproduzir, a família real morre aí. Então como é que Deus poderia ter só homem, Caim, Abel e sem ter uma mulherzinha? Como que ia prosseguir, progredir, desenvolver a humanidade, que ali era o início? Então só se citava homem na maioria das vezes, porque a mulher estava no homem, não é muitas vezes, é generalizado. 116, agora com certeza estou azucrinando as mulheres nessa noite, mas olhem, o mundo idolatra as mulheres, mas as mulheres foram um instrumento do diabo no início. Você veja lá em Números, por exemplo, 25, elas destruíram os filhos de Israel. E uma mulher injusta hoje, é o melhor instrumento que ele tem, o diabo, né? Ela enviará mais pregadores para o inferno do que todas as juntas de contrabandistas de bebidas alcoólicas que existe no mundo. Deixe uma petulantezinha com um cigarro no canto de sua boca e o seu cabelo todo repicado daquela maneira, e os grandes e longos cílios que piscam para baixo e para cima. Irmão, uma espécie de plástica de boa aparência nela. Observe o que ela fará. Todo carro buzina para ela. 117, pregador, o profeta diz, pregador, é melhor você te cobrir com o sangue de Jesus Cristo, correto? Agora, não me diga, você é homem, eu sou homem, não cai. É porque você é homem que você cai. Se você fosse castrado, você não cairia, mas porque você é homem, você cai. Cubra-te com sangue, com a graça de Deus. Eu tenho visto muito disto, o profeta disse, desastres, né? Agora observe aqui, a melhor coisa a fazer é manter sua mente concentrada em Jesus Cristo e deixar seus pensamentos serem puros. Mente pura, mente impura é que gera pensamentos impuros. Trabalhe sua mente para ela ser pura. Como trabalhar? Ler coisas puras, assistir coisas puras. Você vai cultivar mente pura. Começa a ler coisas impuras, pornografia, assistir coisas impuras, sua mente vai ficar impura. Você vive do que come. 118. Como Paulo diz aqui, nós sabemos que podemos levar uma irmã, eu poderia fazê-lo, mas disse, eu não o farei. Paulo era cuidadoso, disse, eu posso levar uma irmã, sair no carro sozinho com uma irmã, eu creio que não vai acontecer nada comigo, mas eu não posso confiar, eu não farei. Aquele irmão disse, irmão Brana repreendeu-lo por estar andando sozinho com a irmã que não era sua esposa no carro. Ele disse, irmão Brana repreendeu, ele disse, irmão Brana, aquela irmã é santa e eu também sou santo, irmão Brana. Irmão Brana disse, tudo bem, irmão,
Porém, as pessoas que te veem com essa mulher que não é sua esposa, as pessoas não são santas. O que elas vão pensar desse comportamento seu? Eu poderia fazer, mas não farei. Vejam, ele não faria aquilo. Ele disse: eu sei que o ministério deveria viver por seus não ligarás a boca do boi e cribulha. 119, vocês sabem, nós às vezes pensamos, porque nós somos uns pregadores, não, você e eu não digo, irmão, mas pregadores pensam que porque são pregadores, que eles são alguém maior que um dos membros leigos da igreja. Você não é maior, e você não está na visão de Deus mais do que aquele bêbado que foi convertido há 1 hora atrás. Deus olha do jeitinho que Ele olha com amor para aquele ex-bêbado, olha para você. Tem filhão e filhinha, existe isso na família. Na família que existe, esse aqui é meu filhão. E aqui, esse aqui é meu filho, marginalizamos. Deus não. Não tem almona e alminha, são todas almas de valor para Deus. 120, esta é a única coisa que a reforma nunca purgou. Diferença, os leigos dos doutos. Foram essas coisas. Eu sei que assino meu nome, reverendo. Bombrana assinava seu nome, pastor, reverendo. É exatamente correto. É simplesmente uma coisa costumeira do dia, mas não deveria ser feito. Reverendo, bispo ou doutor e todas estas coisas são títulos feitos por homens e são tolices. Na Bíblia eles eram Pedro, Tiago, Paulo, João e todos os demais. Lucas era médico, doutor, mas é chamado Lucas. Mas nosso ego disse: eu sou doutor. Formei 10 anos na faculdade, tem que me chamar de doutor. Tudo bem, irmão Brana também respeitou isto, não é? Mas não vamos idolatrar esses PR. Isso não engrandece a ninguém, não faz ninguém ser maior do que o outro. Carne humana, se cortar sai sangue, tem feito de glândulas, não é? 121, Paulo disse: agora que eu sei que prego o evangelho, que este é meu dever. Eu sou um pregador e ele é um pregador. O irmão Neville é um pregador, mas é nosso dever ser um pregador. Bem, é simplesmente o que estamos supostos a fazer. Mas deixe-me fazer alguma coisa. Paulo disse, está além disto. Agora, eu tenho um direito de levantar dinheiro. Paulo disse, mas eu vou fazer tenda simplesmente para mostrar a vocês que eu posso sacrificar. Ele disse, é honroso, o casamento é honroso entre todos, a cama sem mácula. É bom para o homem ser casado. Ele disse, eu tenho o direito de ser casado. Paulo podia casar, ter uma mulher, mas por amor à palavra, ele procurou viver solteirão, porque o solteiro tem mais tempo para cuidar nas coisas de Deus. O casado tem que tirar mais tempo para as coisas naturais, e não tem 100%. Então Paulo diz, por amor a Deus, isso é Coríntios 7, Paulo diz. Mas eu simplesmente, Paulo diz, não me casarei, eu quero fazer outro sacrifício ao Senhor, vem. Então ele diz, cada homem conheça seu chamado, deixe-o fazer como? Alguns são eunucos por amor da palavra, caso de Paulo, de Deus, e assim por diante. 122, nós queremos fazer algo além do nosso dever. E se você realmente nascer de novo do Espírito Santo de Deus e disser, é meu dever ir à igreja, eu acho que terei que ir. Oh, que coisa, bem, eu quero fazer mais do que isto. Eu quero ganhar algumas almas para Cristo. Eu quero fazer algo, eu quero visitar os doentes, ou fazer algo para Ele. É meu dever pregar em funerais.
é meu dever pregar o Evangelho, é meu dever orar pelos doentes. Deixe-me fazer algo mais. Jesus fez coisas grandíssimas por nós. Aí nós dizemos, não, uma vez salvo para sempre salvo. Não vou pregar para ninguém não, os eleitos vêm. Mas vêm através de quem? Através de você. Romanos 10 diz, como ouvirão se não há quem pregue? Não é? Fazer algo mais. Deixe-me sair e fazer algo onde Deus me honrará por isto. Algo que seja honroso, decente, honesto. 123, agora de volta a Caim, espaço vazio na fita. Pois Eva foi a única fêmea que foi criada por Deus, e se ela não teve nenhuma filha, quando aquela última fêmea, a única fêmea, que era Eva, morreu, a raça humana teria deixado de existir, correto? Não haveria mais fêmeas, assim ela teve que ter filhas. Não é registrado, não é citado, mas a lógica da coisa fala mais alto do que a letra. E Caim casou-se com a sua própria irmã, pois ele tinha que fazê-lo. Não há nenhum outro lugar de onde vir as mulheres. O único casal que tinha era Adão e Eva. E isto era legítimo e legal naqueles dias, irmão casar com irmã, até mesmo para Abraão e até mesmo para Isaac. Isaac se casou com a sua própria prima de sangue, e Abraão casou-se com a sua própria irmã, irmã de sangue. Seu pai, são mães diferentes, mas o mesmo pai. E o germe saiu do sexo masculino, Sara, qual deu à luz ao maravilhoso Isaac, correto? Mas não havia ninguém na terra então. 125, aquilo era tudo um tipo natural para mostrar para nós o espiritual hoje. Mostrando que aqui está, irmão, Isaac, Rebeca é um tipo da igreja, Isaac é um tipo da igreja, Cristo, está certo? E eles devem ter relação de sangue, aleluia, amém? Relação de sangue, hoje é relação de espírito, de alma. 126, assim Caim casou-se com a sua própria irmã, então eles seguiram ali para a terra de Nod. Agora nós chegamos a um assunto profundo, se fôssemos um pouco mais longe, e eu estou contente que vocês nunca perguntaram nada além de onde estavam aqueles gigantes que estavam naquela terra naquele dia. Jesus e outros escritores, né? Josefos e outros escritores têm muito argumento nisto, amém? Se eu não trouxe isto corretamente, irmão, entregue-o novamente domingo de manhã. O Brando tinha muito cuidado, as perguntas ele respondia e pedia. Se você não entendeu, me procure. Aqui ele está dizendo, domingo de manhã, mande novamente. E aqui nós dizemos, se você não entendeu, me procure ali no escritório, que nós podemos te ajudar mais, amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus por esse culto. Te ajudou esse culto? Irmão Dinei, te ajudou o culto? Então vem cá orar, vem, irmão Valdinei. Vamos ficar de pé, vamos orar. É uma escola. Você veio, meu irmão, te vi agora, Deus te abençoe. Veio do Recife. Você não está falando nordestino ainda não, né? A pessoa vai para o Rio de Janeiro, fica lá 2 dias, já vem falando, oxente. Ela vem do Recife, já fala, oxente. Amém. Vamos orar? Vamos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por aquilo que ouvimos nesta manhã, ó Pai, que possamos pôr em prática, Pai, o que nós aprendemos nesta noite, ó Deus. Abençoa cada irmão que esforçou para estar aqui, ó Pai. Nos renova a cada dia, Senhor. Nós precisamos ser renovados, ó Pai. Ó Deus, ajuda-nos a cada um, ó Pai. Agora leva cada um para os seus lares, ó Pai. E que estejamos aqui na noite, ó Deus, para continuar, ó Pai, ser abençoado, ó Pai. Abençoa cada um, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos no teu nome santo. Amém. Por motivo excepcional, só esse ano, ano que vem eu creio que não vai ser assim. O Dia das Mães,
Dia das Mães é todo dia, não é? Mas tem uma data instituída por sociedade, e não é pecado, coisa que não fere a Bíblia, que não é doutrina. Nós fazemos, 25 de dezembro, dar um presente para o seu menino, não tem nada de pecado nisso. De segundo domingo de maio, lembrar, comemorar Dia das Mães, porque se não fizer assim, não comemora dia nenhum. E as irmãs estavam puxando a orelha, dizendo: nós estamos comemorando Dia das Mães, esquecemos dos pais. Eu disse: é mesmo, vamos ter também. Agosto, pai é agosto, né? Agosto é meio de cachorro doido, então é mês de pai. Pai é meio doido. Então, não será o segundo domingo do mês, vai ser agora, domingo que vem, primeiro domingo, que é o domingo da ceia, na escola dominical